Olá, tudo bem com vocês? Que bom! Hoje nós vamos falar sobre o texto instrucional. E para a gente falar sobre esse tipo de texto, eu trouxe 3 imagens que nós iremos observar juntos. A primeira imagem é sobre um videogame. É um manual de instruções. Nesse manual, a gente tem informações sobre como conectar os fios ao videogame, onde conectar o fio do controle no videogame. A gente tem as informações que a gente precisa para o bom funcionamento do videogame. A outra imagem, que diz aí massa de pizza, a gente tem os ingredientes para fazer essa massa. E também nós temos informações sobre o modo de preparo. Observem que, em relação à farinha de trigo, a receita pede 2,5 xícaras de farinha de trigo. Em relação ao fermento, a receita pede 1 colher de fermento. O que vai acontecer se, ao invés de eu colocar 2,5 xícaras de farinha de trigo, eu colocar só meia? A massa não vai dar certo, não é verdade? O que vai acontecer se, ao invés de eu colocar 3/4 de xícaras de leite morno, eu colocar 2 xícaras de leite morno em meia xícara de farinha de trigo? Também não vai dar certo. Então, a gente precisa seguir as instruções que a receita está nos dando. O modo de preparo e a quantidade de ingredientes. Isso é, se a gente quiser que a pizza saia boa. E a terceira imagem é um manual sobre a instalação de um móvel. Observem que nessa imagem vem o tamanho do objeto, né? A quantidade de parafusos que serão usados para a instalação desse objeto. Então, vem todas as informações certinhas que eu preciso para poder instalá-lo. Então, o que a gente acabou de ver agora? 3 imagens que trazem informações importantes que nos ajudarão para desenvolver alguma coisa. O videogame, eu vou precisar seguir as orientações para a instalação. A massa de pizza, eu vou precisar seguir a receita corretamente. E o móvel que eu vou instalar na minha sala, eu também preciso de informações sobre a instalação. Então, esse tipo de texto é o texto instrucional, que é aquele texto que nos passa uma informação em forma de instrução sobre como eu tenho que desenvolver algo. Percebam que esse tipo de texto, ele não mostra sentimentos, ele não mostra a opinião do autor, ele não mostra nada que envolva o subjetivo, a opinião da pessoa. Ele mostra sim, ele traz sim informações claras, informações que nos ajudarão. Então, textos instrucionais. Existe um tipo de texto muito útil no nosso dia a dia. E sempre que precisamos, lá estamos nós à sua procura. São os chamados textos instrucionais. Eles têm a função de nos auxiliar a fazer algo. Por exemplo, manuais de eletrodomésticos, jogos eletrônicos, receitas culinárias, como a receita que a gente acabou de ler, de ver, rótulos de embalagens, entre outros. Usamos verbos de comando, isso é muito importante. O texto instrucional, ele utiliza verbos
de comando. O que é isso? Verbos de ordem. Pegue, coloque, monte. Nessa imagem que vocês estão assistindo aí, de uma receita, como nós utilizaríamos o verbo de comando aí? Coloque 3 ovos, misture os ovos com a farinha. Então, são os verbos no modo imperativo, que são os verbos de ordem. Então, o que é importante a gente saber que os textos instrucionais, eles estão em vários lugares, né? Eles estão nos manuais de eletrodomésticos, como nós já falamos, em receitas, em rótulos, em embalagens e em vários outros lugares. E eu trouxe para mostrar uma caixinha do paracetamol, e nessa caixinha a gente tem algumas instruções sobre a indicação, para que esse remédio é usado, a quantidade, né, de miligramas, quantas miligramas de paracetamol contém em cada ml. A gente tem informações sobre o peso da criança e a dosagem relacionada ao peso que essa criança deve tomar de paracetamol. Então, percebam que eu tenho orientações claras a respeito desse remédio. E também trouxe o rótulo de uma farinha de trigo usada para fazer bolo, doces. Nela tem o valor energético, a quantidade de carboidratos, proteínas, que são informações importantes para nós sabermos, ok? Então, hoje a gente conheceu um pouquinho do texto instrucional. Na próxima aula, nós vamos conversar sobre as narrativas fantásticas. Está bem? Então, um beijo. Tchau, tchau.